coleguinha, meu nome é Silvana Garofalo e hoje eu estou com o intérprete Heron Cordeiro, né? Então, vamos aprofundar, bora estudar matemática, como disse, né? E hoje nós vamos viajar, né? Vamos mexer esse estado de Minas Gerais. Entre em contato para a gente mostrar onde que você está. Vamos lá. Olha quem trouxe novidades para vocês, né? Para a nossa aula. Boas ideias, excelentes ideias, algumas ideias. Foi a Fernanda Belo, né? Fernanda, parabéns pelo seu jeito de dar aula. Você está de parabéns. A Fernanda, ela é professora de matemática da Escola Estadual Governador Magalhães Pinto, da cidade Senhora dos Remédios, né? Vamos lá. Vocês acreditam que Pedro Vinícius, filho de Fernanda, ele é apaixonado com matemática. Pedro é encantador. Vocês têm que conhecer Pedro. Você tem que conhecer o Pedro. O Pedro tem 7 anos e ele está assistindo todas as nossas aulas só para aprender matemática. De tão bom que tá, de tão divertido que tá. Então, coleguinha, colega, bora aprender um pouquinho mais de matemática com a professora Fernanda. Ela, para começar as aulas, ela trouxe um jogo que Pedro gosta muito, né? Então, vamos entender um pouquinho a brincadeira, né? Vamos brincar. A brincadeira é de empilhar bloquinhos, certo? Você lembra aquelas empilhadeirinhas de bloquinho de madeira? É essa. Só que a gente vai transformar na matemática, lógico, né? A gente está falando de matemática, a gente tem que fazer isso aí, né? Aqueles bloquinhos de madeira que é muito fácil e legal. Basta colocar o bloquinho empilhados de modo que o resultado do bloquinho que está em cima, apoiado nos 2 bloquinhos de baixo, te gera o resultado da multiplicação dos 2 adjacentes. O que é adjacente? É que estar juntos na mesma linha. Adjacente é o que está junto, tá? Isso que significa ser adjacente. Então, vamos entender um pouquinho melhor essa brincadeira. Eu tenho 2 bloquinhos. Um bloquinho do 2 e um bloquinho do 1. Esses 2 bloquinhos, eles são adjacentes, porque um está do lado do outro, na mesma linha. Eu tenho adjacente vertical? Tem, mas só que tem que atividade falou adjacente na mesma linha. É o que está junto. O bloquinho de cima tem que ser o resultado da multiplicação, tá? Então, 2 vezes 1 vai dar 2. Próximo bloquinho. Vou pegar esses 2 bloquinhos aqui, ó, o 5 e o 3. São 2 bloquinhos adjacentes. 5 vezes 3, 15. Próximo bloquinho, 3 vezes 0. 3 vezes 0. Quanto que é 3 vezes 0? 0. Todo número multiplicado por 0 é quem? 0. Ficou aqui um buraquinho, ó. Então, 1 vezes 5 vai dar 5. Próximo, atividadezinha. Vamos ver? 2 vezes 5. 2 vezes 5, quanto que dá 2 vezes 5? 10. Próximo aqui, ó. 5 vezes 15. 5 vezes 15, 75. O próximo, 15 vezes 0. Quanto que é 15 vezes 0? Me responde aí, coleguinha. 15 vezes 0 é 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Você quer ver?
Como que é fácil fazer conta com zero? Eu amo fazer conta com zero. Tá lá 15 vezes 30, vezes 40, vezes 75, vezes 20, vezes, sei lá, vezes 2. Quanto que dá? Vezes 2, vezes 0. Tem que ter um zero na história. Vezes 0. Quanto que dá? Você nem precisa pensar, porque qualquer número multiplicado por zero, o resultado é zero. Então, se você tem uma multiplicação enorme e entrou o zero na paradinha, o resultado vai ser zero. Então, 15 vezes 0, 0. Aqui, ó, 10 vezes 75. 10 vezes 75, 750. 75 vezes 0. Já aprendeu, né? 75 vezes 0 é 0. 750 vezes 0. Qual que é o meu bloquinho lá em cima? 750 vezes 0? Vai dar 0. Essa que é uma brincadeirinha do empilhar os bloquinhos de madeira. Então, vamos dar uma paradinha para entender, né, o que significa isso na vida prática. Antigamente, vamos dar um stop para voltar no passado. Antigamente, o pãozinho de sal, que a gente come muito, né, na nossa casa, o pãozinho de sal, ele era vendido por unidade. Ele não era por peso igualzinho é hoje. Ele era por unidade. E cada unidade, né, tinha era um valor. Você chegava na padaria, estava assim, um pãozinho teve época que era 15 centavos, 10 centavos. Tinha época, porque muito antigamente mesmo, aqui no Brasil, tinha muita inflação. Então, o pãozinho era um absurdo, porque também tudo era muito caro naquela época, né? Então, o dono da padaria, para facilitar, né, para o seu funcionário e para ele não errar, ele fazia uma tabelinha, né? E a tabelinha era colocada em pontos estratégicos para a pessoa pegar, né, para os funcionários ir lá e anotar, né? Então, digamos que naquela época, né, que onde aquela inflação era muito grande, fica aí para você pesquisar o que é uma inflação, e em que época que o nosso Brasil estava assim, ó, de inflação, que o dinheiro nosso era super desvalorizado. Se hoje o dinheiro não dá para nada, naquela época que dava menos ainda, né? Então, como é que fica a nossa tabela? Se eu tenho 0, se a pessoa comprou 0 pãozinho, quanto que ela vai pagar? Ah, não está levando nada, o que ela tem que pagar? Nada. Concorda? Se ela levar um pãozinho, como que ela tem que pagar? R$3. Se ela levar 2 pãezinhos, o pãozinho era quanto? 3, não é? Então, 2 vezes 3, 6. Se ela levar 3 pãezinhos, 3 vezes 3, 9. Se ela levar 4 pãezinhos, 4 vezes 3, 12. Se ela levar 5 pãezinhos, 5 vezes 3, 15. Então, a tabela era muito comum colocar para a pessoa, né, já te dar a resposta, né? Para a pessoa falar assim, chegou lá e falou assim, eu tô levando, quero 5 pãezinhos. Ela colocava 5 pãozinhos e escrevia que você tinha que pagar R$15, no caso. Que absurdo, né? Mas nós passamos por essa época, viu? Graças a Deus que passamos. Não estamos mais nela. Graças a Deus. Mas o que é mesmo múltiplos? Porque a gente veio multiplicando. Mas o que são múltiplos? Múltiplo, né, de um número natural. Porque nós temos múltiplos de números racionais e múltiplos, né, de outras coisas, de outros números reais. Mas, o que são múltiplos? Múltiplos é o conjunto de resultados, tá? Dos elementos obtidos no resultado de uma multiplicação de um valor fixo. É meio confuso, mas é fácil. Confuso quando a gente fala. Quando você vai fazer, você vai assim...
Era isso? Não acredito? É isso. É fácil. Então, se eu tenho um conjunto dos números naturais, o conjunto dos números naturais é o nosso conjunto de contagem. Então, eu conto que, por exemplo, eu não tenho nenhum sapato, eu tenho um par de sapato, eu tenho 2 pares de sapato, é o que eu tenho. É conjunto de contagem. Então, quem que é o conjunto dos números naturais? É 0, 1, 2, 3, daí por diante. Então, para você entender melhor, né, e colocar isso em prática, vem ver um pouquinho aqui, ó. Encontre os 6 primeiros múltiplos de 4. Quem são os 6 primeiros múltiplos de 4? Então, eu quero 6 primeiros, né, vou fazer assim para ser melhor. Os 6 primeiros resultados da multiplicação. Quando a gente formar o resultado, que aí a gente vai chamar o conjunto dos múltiplos de 4. Então, vamos lá. Então, múltiplos de 4. Quem é o meu conjunto dos números naturais? O 0. Vamos lá. Meu conjunto natural é o 0, 1, 2, 3, o 4, 5, 6, o 7, daí por diante. O valor fixo. Quem que é meu valor fixo? Que foi fixado? O 4. Então, eu vou pegar os múltiplos de 4. Então, vamos lá. 0 vezes 4. 0 vezes 4, quanto que dá de resultado? 0. 1, que é o próximo número natural. 1 vezes 4. 1 vezes 4, quanto que dá 1 vezes 4? O resultado é 4. Próximo número natural, 2. Então, eu vou fazer 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. Até então, quantos números naturais eu tenho? 3. Eu quero quantos? 6. Então, vamos para o próximo número natural. Quem que é meu próximo número natural? 3. Então, eu vou fazer 3 vezes 4. 3 vezes 4, quanto que dá? A nossa tabuada? 12. Qual que é o próximo número natural? Porque até então eu tenho 4. Eu tenho que chegar até 6. 4. 4 vezes 4, quanto que dá 4 vezes 4? Hein, coleguinha? 4 vezes 4 vai dar 16. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Só falta 1. Então, 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20. Então, múltiplos é o conjunto do resultado obtido pelo valor fixo vezes os números do conjunto do número natural. Se eu for olhar isso, é infinito, concorda comigo? Por quê? Conjunto infinito, porque o conjunto dos números naturais, ele é infinito. Se o meu conjunto do número, né, dos números naturais, ele é infinito, então os múltiplos também são infinitos. Não tem como não ser infinito. Então vamos praticar mais um pouquinho. O que eu tenho de comum? Nos múltiplos, todo conjunto de múltiplos, quando eu começo, voltando aqui para o nosso conjunto dos números naturais, que eu vou até, não, vai ficar aqui mesmo, nessa tela. Conjunto dos números naturais. O primeiro número do conjunto dos números naturais é 0. Nós já vimos que 0 vezes qualquer número é 0. Então, qualquer múltiplo que for acontecer, se eu colocar aqui 5 vezes 0, 5 vezes 0 vai dar 0. Se eu coloco múltiplos de 20, 20 vezes 0 vai dar 0. Então, um múltiplo comum em todos os conjuntos, né, de múltiplos é o 0, porque 0 vezes qualquer número é 0. Então, observe que o 0 é um múltiplo comum a qualquer número fixo que eu vier colocar do conjunto do número natural aí. Tá joia?
todo número natural é múltiplo de si mesmo. Por que todo número natural é múltiplo de si mesmo? Quando eu falo para você assim, múltiplo de 2. Quando eu faço 2 vezes 1, qual que é o resultado? 2. Se eu faço múltiplo de 4, 4 vezes 1, vai dar quanto? 4. Se eu falo múltiplos de 30, 30 vezes 1, quanto que vai dar? 30. Então, todo número natural é múltiplo de si mesmo. Escolher um número natural, ele vai ter que aparecer no conjunto dos múltiplos, tá? Um número natural diferente de 0 tem infinitos múltiplos, que eu já falei para vocês. Se eu fixo e falo um conjunto de múltiplos, ele vai ser infinitos. Por isso que essas atividades, elas sempre vai vir com um número determinado, né? Que número determinado é esse? Por que determinar esse número? Porque se você for fazer múltiplos, você vai ficar eternamente fazendo conta, e não é esse o objetivo. Então, você tem que determinar a quantidade. Até mesmo antigamente, a pessoa que fazia a tabela da padaria, ela colocava uma tabela, mas uma tabela grande, mas ela não colocava todos os múltiplos existentes, até porque ela estaria até hoje fazendo conta se ela estivesse viva, né? Porque vai que ela morreu, né? Não é assim. Por isso que é um número determinado. Então, no caso, a tabela da padaria, eles fazem pela média da quantidade de pão que as pessoas compram. Então, nunca que, de um modo geral, a pessoa vai comprar 50 pãezinhos. Então, ela fazia uma quantidade, né, dos 50 primeiros múltiplos, por exemplo, né? Para facilitar. Depois disso, a pessoa tinha que fazer conta. Então, a tabela, ela vem determinando a quantidade de seus múltiplos. Ela tem uma quantidade para isso, tá bom? Então, vamos colocar em prática. Colocando em prática. Em um restaurante, o sanduíche é vendido a R$6. Esse preço está desatualizado, porque ele é bem mais caro, viu? Oi, na sua cidade tem... Fernanda, me conta, na sua cidade nós temos sanduíche mais barato? E aí, Pedro? E aí, coleguinha? Liga para mim, não tirar dúvida, e me conta se a sua cidade tem um sanduíche mais barato. Eu quero saber. Eu estou falando da Fernanda porque eu sei o nome dela, mas liga para mim, para eu te conhecer. Tô doida para conhecer, porque eu tenho que ter esse contato aqui, ó, de conhecer. Como esse lanche tem muitos pedidos no dia, o dono do restaurante resolveu montar uma tabela, né? Vamos ajudar na construção da tabela, tá bom? Então, vamos lá. Número de lanches, que é o sanduíche, o cálculo que você tem que fazer, tá? E o valor em real que a pessoa tem que pagar. Bora. Se é 0, 6, por que 6? Porque o sanduíche custa R$6. O lanche custa R$6. Então, 6 vezes 0, quanto que dá? Todo número vezes 0 é 0. Se ele comprou 1 vezes 6. 1 vezes 6, o resultado é 6. 2, né? Então, vai ser 2 vezes 6. 2 vezes 6 vai dar 12. 3. Se ele comprou 3 sanduíches, 3 vezes 6 vai dar 18. 4. 6 vezes 4, quanto que dá? 24. 5. 6 vezes 5, quanto que dá? 30. Então, quem que é o meu conjunto de múltiplos? É o resultado da multiplicação de 6. Então, esse daqui que é o meu conjunto de múltiplos de 6. Que é feito em tabela, você vai ver em algum lugar aí no comércio que tem tabela, tá bom? Coleguinha, terminou a nossa aula. Fique em casa, estude bastante. Ligue para o Tira Dúvidas hoje, para a gente entrar em contato, para eu tirar sua dúvida. Tá com dúvida ainda? Entre em contato com seu professor e professora, né? Tire a dúvida.
Beijos a todos, tá? Muito obrigado e até a próxima aula.